onde teremos discussão e votação inicialmente das proposições avulsas. Senhores vereadores, em discussão as proposições avulsas aqui colocadas pelos parlamentares nesta reunião. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Ainda, senhores vereadores, temos aqui uma correspondência que foi enviada pela senhora secretária Sueli Carvalho Santos. Por gentileza, onde secretaria, a correspondência, por favor, assessoria, poderia nos passar a correspondência? Sim. Essa correspondência da senhora Sueli Santos Carvalho, ela solicita desta casa que ela possa comparecer na próxima reunião ordinária, dia 1º de julho, para que ela possa prestar os esclarecimentos acerca dos eventos, Festa do Cavalo, show da Ivete Sangalo, Viçosa Folia, e é um assunto que deve ser colocado em apreciação nessa casa, pois dependemos aí da manifestação da comissão especial que estará dando subsídio para todos os vereadores estarem discutindo e elucidando e tirando as dúvidas. Membros da comissão especial, por favor, precisa a manifestação dos senhores. A minha opinião é o seguinte, na última reunião da comissão, nós fizemos alguns questionamentos e alguns questionamentos foram endereçados à secretária. A comissão não encerrou os trabalhos e a gente depende dessas respostas, né, de dúvidas que foram levantadas, para numa reunião, o Marcos Nunes não está aqui, é quem estava presidindo, a gente fechar o relatório final. Ainda não existe um relatório final conclusivo dos trabalhos da comissão. Até cabe informar os senhores vereadores que ontem eu solicitei ao servidor Pedro que entregasse ao vereador Marcos Nunes a correspondência enviada pela senhora secretária, respondendo os quesitos. O senhor recebeu, não recebeu, vereador? Então, vereador, a questão que estamos discutindo aqui é o seguinte: a senhora secretária está solicitando a essa casa que ela possa ser ouvida na próxima reunião ordinária. E dependemos aí de um encaminhamento da comissão que Vossa Excelência preside, com a participação de membros da Comissão de Finanças e de Constituição e Justiça. Gostaria de consultar a Vossa Excelência se teremos aí aquela sugestão do vereador Helder Cheirinho para o plenário estar ciente de indagações que possa fazer após a conclusão dos trabalhos da comissão especial. Bem, senhor presidente, a gente tem uma reunião da comissão amanhã, às 18 horas, se não me engano. Não é isso? Amanhã às 18 horas, e a gente pretende, aí nessa reunião eu vou apresentar a correspondência que eu recebi da secretária, e a gente pretende, até sexta-feira, fechar o relatório. Desculpa aí, engasgado. Senhores vereadores, então, no primeiro momento, pela posição da comissão, podemos confirmar a vinda da secretária? Podemos confirmar, atendendo vereadores em discussão? Em votação. Vereadores favoráveis à presença da secretária para a próxima reunião, permaneçam como se encontram. Proposição e solicitação aprovada. Senhora Rosângela, a outra correspondência recebida dependia de manifestação do plenário também? Não, perfeitamente. Vereador Paulinho Brasília,
já foram votadas as proposições avulsas e também a solicitação da senhora secretária. Vamos, então, à discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 018/2014, primeira votação, maioria absoluta. Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior, modifica as redações dos incisos 1 e do parágrafo 2º do artigo 5º da lei número 1420/2000, Lei de Ocupação do Solo e Zoneamento de Viçosa. Vereador Marcos Nunes, Vossa Excelência, na última reunião, quando o projeto saiu de pauta, eu havia solicitado a Vossa Excelência o esclarecimento do que aconteceria com as pessoas que adquiriram os imóveis antes da lei do Código Florestal de 1965, que foi reeditado. Quais são os direitos daquelas pessoas que têm as suas casas ali próximo do Ribeirão São Bartolomeu, do Córrego da Conceição, lá do Córrego do Cantinho do Céu, da Avenida Santa Rita, também pessoas lá na Vila Araújo, ali no bairro Nova Era. Essas pessoas, por exemplo, que a casa está caindo, não tem mais condição, precisa de construir outra casa. O que acontece com o direito dessas pessoas? São Jorge, gostaria só de acrescentar a bairro de Fátima, Cristóvão Longuinho. Cristóvão Longuinho não é... Bairro de Fátima. Eu esqueci o nome da rua. Onde fica ali o Pernalonga, como é que é o nome, gente? Eu esqueci também o nome. E sim, desculpa. enfim. Me desculpa, pessoal do bairro de Fátima. Eu vou lembrar. Bom, senhor presidente, eu peço desculpa. Peço desculpa que eu não vou saber dizer a data correta, mas existe uma resolução do CONAMA, que Conselho Nacional do Meio Ambiente, que eu não sei agora se é 2002, mas para quem construiu o imóvel até o ano de 2002, esses imóveis são passíveis de regularização fundiária, por exemplo, se eles não têm documentos, e são passíveis de outro tipo de reforma. Pós esse decreto, não tem como fazer nada, entendeu? Aí você tem que obedecer os 30 metros, entendeu? Então, a resposta é essa, senhor presidente. Existe já claramente uma resolução do CONAMA que diz, há casos específicos que, em função da situação, em função, por exemplo, se o CODEMA daquela localidade ela tem uma função deliberativa ou não, que são analisados. Mas, obviamente, isso passa para o Departamento de Meio Ambiente, da Prefeitura, etc., e também passa pelo CODEMA. Mas a gente se baseia nessa resolução do CONAMA. Repito, se a pessoa tem uma construção que é anterior àquela data, e ela tem que comprovar isso, né, tem todos os parâmetros, conta de água, luz e essas coisas, ela tem o direito de mexer. Se não, valendo os 30 metros que já determinava o Código Florestal e também o Código Florestal atual. É por isso que eu pedi a Vossa Excelência que eu não consegui ter acesso nas pesquisas exatamente a essa resolução ou decreto, para que eu pudesse apresentar uma emenda de que fica definida a distância de 30 metros, salvo nos casos em que pudesse aplicar a resolução do CONAMA, número tal, que garante às pessoas que adquiriram a propriedade antes de 2002. Então, quer dizer, a intenção é que a gente, na legislação local, a gente já fizesse uma remissão a essa resolução do CONAMA, para a gente garantir que essas pessoas não estarão sendo, vamos dizer assim, sendo tomada a propriedade deles, que nós estamos preocupados também com que haja o cumprimento da lei federal, mas Vossa Excelência, como membro do Conselho de Meio Ambiente, poderia nos trazer, inclusive proponho aqui a votação num primeiro momento, e nesse meio tempo, na segunda votação, nós poderíamos fazer essa emenda? Senhor presidente, tudo bem, mas eu até conversei com o vereador Helder aqui momentos antes de começar a reunião, e ele disse que, apesar do sobrestamento do projeto, que ele não teve tempo de fazer certas emendas.
Se acharem plausível, eu até retiro o projeto de pauta até semana que vem, para que vocês façam, eu tenho o direito de fazer isso, né? Nós não combinamos isso, mas posso fazer, porque ele encaminhou para a assessoria jurídica, tinha algumas dúvidas. Só quero esclarecer, Vossa Excelência, o seguinte, na verdade, a Lei 1420, ela está inconstitucional nos pontos. O que eu estou fazendo aqui são situações que, por exemplo, que o Sábio fez em vários outros projetos de lei, entendeu? Aqui, quando na Lei 1420 fala da criação da APA, da área de proteção ambiental, está tudo inconstitucional, não é daquela maneira que se cria uma APA, entendeu? É só isso, nós só estamos modificando. Hoje em dia, senhor presidente, está muito séria essa questão realmente que Vossa Excelência coloca, e aí eu posso garantir que o Departamento de Meio Ambiente, por exemplo, da Prefeitura de Viçosa, junto com o CODEMA, tem trabalhado incansavelmente para resolver essas situações. Há casos, senhor presidente, que é questão de justiça. Isso para nós é muito claro no CODEMA. Às vezes se acusa, mas construíram ali dentro do Ribeirão, mas garantiu. Mas é porque a pessoa recorreu à justiça, o juiz deu direito, é outra história, né? O juiz é que interpreta a lei. Mas a gente tem feito assim. Então, se Vossas Excelências concordarem, eu retiro o projeto até semana que vem, Helder e Cebolinha aqui, a gente pode fazer isso. Obrigado. Sim, exatamente porque no trecho do Código Florestal em vigor, como no Código Florestal anterior, salvo se disposição de lei local tratar de forma diferente. Então, esse salvo-se seria exatamente a gente fazer uma remissão à resolução do CONAMA ou ao decreto que prevê que as pessoas que adquiriram o terreno até o ano de 2000, 2002, elas terão seu direito garantido de ali reconstruir o imóvel que está caindo ou de usar o terreno, que elas não perdem o direito de propriedade. Que às vezes, eu acredito o seguinte, nunca a gente falha pelo excesso de cuidado. A gente pode falhar por não tomar esse cuidado, porque a gente vê decisões tomadas que acabam atropelando o direito das pessoas. Senhores vereadores, então, o vereador Marcos Nunes está retirando o projeto e eu solicito a assessoria jurídica, mais uma vez, aliás, pela primeira vez, a respeito do conhecimento deste assunto em uma resolução do CONAMA ou num decreto em que garante aos proprietários de imóveis, a partir antes de 2002, me parece, terem o seu direito de construir garantido. Senhor vereador Paulinho Brasília, próximo projeto para discussão. Quero aproveitar, eu lembrei o nome, viu, Marcos Nunes? É Franklin Fontes, tá? Sim, nós temos uma leitura antes, podemos? Pois não, vereador. Presidente. É uma representação de número 12/2014 e diz o seguinte: Ilustríssimo senhor Dr. Spencer dos Santos Ferreira dos Santos Júnior, digníssimo promotor de justiça, curador do patrimônio público. Os vereadores que esta subscrevem, com a aprovação do plenário, vêm respeitosamente representar a Vossa Excelência nas atribuições inerentes à curadoria do patrimônio público, para que, se julgar pertinente, apure a ocorrência de ato de improbidade administrativa por violação ao princípio constitucional da eficiência em face da notícia relatada no ofício circular número 014/2014, de FENAS e Senas MDS, da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, que tem cópia em anexo. Assinam, quer dizer, alguns vereadores ainda... Como é que eu faço? Eu falo o nome dos... Só falta o presidente. Diz o nome das pessoas que já assinaram ou não? Não precisa. Ok. Senhor vereador Marcos Nunes, eu havia perguntado à secretária Rosângela. Nós recebemos a correspondência da Caixa Econômica Federal de que encontra-se retido um recurso para a aquisição de máquinas agrícolas dentro da... Por favor, senhora Rosângela. Ao vereador Paulinho Brasília, repita o ofício, por favor, o comunicado. Ok. Caixa Econômica Federal, ofícios 0165/2014. Com cópia para Sua Excelência, o senhor prefeito Celito Francisco Sari. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União.
Excelentíssimo senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 6/5/2014, no valor de 195 mil destinados a este município, na conta vinculada ao contrato de repasse número 0390 554-36/2012, assinado em 6/11/2012, no âmbito do programa Prodesa, sobre a gestão do MAPA, que tem por objetivo a aquisição de patrulha mecanizada. Aí assinam a senhora Ivana, a senhora Maria Amélia, que são da Caixa Econômica Federal. Bem, tratando-se de assunto de ordem orçamentária e financeira e também relativo ao agronegócio, vamos dizer assim, eu solicito aos senhores presidentes da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Marcos Nunes e o vereador Carlitos Meio Quilo, que possam comparecer à Caixa Econômica Federal. A senhora providencie, por favor, um ofício para que eles tomem ciência de que é necessário para que esse recurso já entre na aquisição do maquinário a ser usado pelo homem do campo. Por gentileza, senhora secretária Rosângela, tome as providências. Vereador Paulinho Brasília, o próximo projeto. Projeto de lei número 035/2014, segunda votação, maioria absoluta. Prefeito Municipal, abre crédito especial ao orçamento vigente. Senhor vereador Marcos Nunes, qual é a matéria a ser votada nesse projeto? Aquele crédito para compra de uma ambulância. Muito bem, senhores vereadores. Emenda parlamentar, não é isso? A emenda parlamentar do deputado Juarez Távora para aquisição de uma ambulância. É UTI, no caso, ambulância, gente? UTI. Senhores vereadores, em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação por maioria absoluta. Projeto de lei número 036/2014. Excelência. Desculpa. Dispensa da terceira votação. Por gentileza. O Paulinho Brasília foi muito rápido. Pois não. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça solicita a dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação, os parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira aprovada. Projeto aprovado com a dispensa. Por favor, vereador. Agora sim, projeto de lei número 036/2014. Segunda votação, maioria absoluta. Prefeito Municipal, abre crédito especial ao orçamento vigente. Vereador Marcos Nunes, por gentileza. Então, é aquele projeto que muda a rubrica para que os agentes, que o recurso do governo federal que vem para os agentes comunitários de saúde sejam contados como recurso federal e não como recurso municipal. Obrigado. Resta nos esclarecer, senhores, o recurso ele vai mudar de rubrica. Ele vai receber uma numeração onde consta que esse recurso ele é prestação de serviço por pessoa física, mas não retira em momento nenhum os direitos que os agentes de saúde têm. Dentre eles, férias, dentre eles, o afastamento por questão de auxílio natalidade e também o 13º. Então, não retira deles os direitos. Questão de ordem, senhor presidente. Hoje nós recebemos algumas ligações dos agentes de saúde relacionado a esse projeto e havia em Marcos Nunes uma preocupação da seguinte situação. Eu gostaria que vocês me corrigissem se eu estiver errado. Esse recurso ele vem diretamente para a conta do agente e não para a conta da prefeitura. Isso é fato ou não? Não, ele entra na conta da prefeitura. Da prefeitura. Porque a prefeitura é a gestora em nome do Ministério da Saúde. Então é isso, porque a informação que chegou que os agentes estavam preocupados que esse dinheiro ele vinha para a conta dos funcionários, então é o inverso, né? Ok, inclusive perfeito. Tem complementação, né? Não é
Tem a complementação do município. Senhor presidente. Desculpa. Pode? Como é um recurso da saúde e Viçosa é gestão plena no sistema, é recurso fundo a fundo. É um recurso do Ministério da Saúde que vem para o Fundo Municipal de Saúde. E vem com essa rubrica, agentes comunitários de saúde. Inclusive, é motivo de questionamento futuramente. Se é uma rubrica para agentes comunitários de saúde, é aquela discussão que vai avançar verba vinculada, recurso próprio, porque o piso salarial dos agentes comunitários foi aprovado no valor de R$ 1.000 e poucos, isso, R$ 1.024. Então, resta ver se, no gerenciamento dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, se tem especificamente essa rubrica para os agentes comunitários de saúde e se o valor que é repassado para esse fim, ele pode ser ou tem sido integralmente utilizado, como é um recurso vinculado, para essa finalidade. Então, nos desdobramentos, nas análises de documentação que a Comissão de Saúde já solicitou para a Secretaria Municipal de Saúde, via executivo, que nós não recebemos ainda, a gente quer, inclusive, analisar isso aí, porque nas discussões do reajuste dos servidores, ficou muito focado na questão da saúde, o gasto do município com relação ao percentual que ele aplica na saúde. Então, tem que ficar muito claro o que vem para vinculado e o que realmente o município aplica na saúde. E com relação aos agentes comunitários de saúde, vem lá na rubrica Fundo a Fundo, que vem do Ministério da Saúde, lá, agentes comunitários de saúde, valor X, mensalmente é repassado. A gente tem acesso a esses valores, qualquer um pode ter acesso a esses valores. É algo para a gente estar acompanhando. Então, aí o vereador Marcos Nunes, então, com essa prestação de conta quadrimestral, nessa prestação de contas, então, não daria para Vossa Excelência verificar o que o doutor Sérgio falou? É possível solicitar, mas são detalhes que a audiência pública acaba não descendo nesse nível. Vereador Sávio. Obrigado, presidente. Só para deixar claro também que os agentes de endemia entram no mesmo caso. Tá? Agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. A vereadora Marilande fez um questionamento ali, vereadora. Até esse piso ser aprovado, o recurso que vinha, doutor Sérgio, para os agentes comunitários de saúde e de endemia, não eram passados na sua integralidade para os agentes. Eu lembro porque eu fiz reunião com 50 agentes comunitários de saúde, nós pegamos a portaria, pegamos o orçamento do município, vereador Marcos Nunes, e, se eu não me engano, pode me fugir aqui os valores corretos, porque isso já tem um ano, tá? Mas o Ministério passava cerca de 780 ou 740 reais por agente, e a Prefeitura remunerava 715, ou seja, tinha uma diferença ali de 40 reais, mas que até o momento isso era permitido. Tanto é que estava na portaria. Fala, o recurso é repassado, mas não obrigatoriamente ele tem que virar salário. Aquele recurso ele tinha que ser investido nos agentes. Então, suponhamos, se a Prefeitura quisesse comprar filtro solar, porque os agentes ficam o dia inteiro na rua, podia usar aquele recurso. Então, não repassava integralmente como salário aquele valor. Isso já muda agora, porque tendo o piso, o recurso ele vem diretamente como salário. Então, vai ser passado, se eu não me engano, R$ 1.024 por agente de saúde e agente de endemia, 1.014. E isso tem que ser repassado como salário. Existem municípios, vereadoras Marilande, eu tenho certeza de Ubar, porque na época eu pesquisei, que eles ainda complementam isso, doutor Sérgio, porque isso é piso, não é teto. É o mínimo que tem que ganhar e que o Ministério repassa. Agora, algumas prefeituras que julgam aquilo importante, que têm condição financeira para isso, ainda fazem uma complementação. Mas só para deixar isso agora muda. Antigamente, o valor que vinha não era passado na integralidade como salário. Agora tem que ser passado esse mínimo de R$ 1.014. Senhor presidente. Depois o vereador Sérgio, depois a vereadora Marilande. Só uma informação, se o presidente da Comissão de Finanças tiver interesse, é obrigatório anualmente que o gestor da saúde apresente ao Conselho Municipal de Saúde para que sejam aprovados o relatório de gestão anual e o relatório de gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde.
Então, esse material foi apresentado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde para discussão e foi aprovado. Tive acesso a isso e tive vários questionamentos e algumas dúvidas. Esse material nós trouxemos aqui para a Comissão de Saúde, a gente está analisando isso junto com a assessoria contábil aqui da casa. Então, se a Comissão de Finanças tiver interesse, mas para o término da avaliação e para as conclusões aqui, a gente precisa de informações outras que foram solicitadas. A gente está no aguardo dessas solicitações, dos encaminhamentos dessas documentações. Tem interesse sim, doutor Sérgio. Gostaria de ser convidado para as reuniões. Obrigado. Doutor Marilange, depois o vereador Sávio. Então, assim, eu quero aqui fazer um agradecimento ao procurador, ao controlador do município, o José Paulo, junto com o Luiz Mauro, assim, que veio trazer esse esclarecimento para a aprovação dessa lei. Claro que foi uma discussão bem calorosa e que, por mais que a discussão seja, a lei, ela vem, o projeto de lei 036, para, como se diz o próprio procurador, controlador, para uma questão técnica, de regulamentação técnica. Nós, enquanto legisladores, entendemos que, ao longo do ano, essa questão técnica, saindo, né, do recurso da prefeitura, saindo do orçamento da prefeitura, vai mexer no índice e vai diminuir o índice, já que essa é uma necessidade. Porque se eu tenho ali R$100 num bolso, né, e eu tiro esses R$100 para outro lugar, e isso vai fazer a diferença de alguma forma. Então, acho que é uma situação que, claro, é mínima, mas que vale a pena a gente acompanhar. Penso que foi até muito mais esclarecedora a discussão, acho que valeu a pena levantar a lebre do projeto, porque penso que foi muito esclarecedora a discussão tanto do Zé Paulo quanto do Luiz Mauro aqui. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Só porque eu acredito que faz parte dessa discussão, além desse piso salarial, as agentes comunitárias de saúde, elas reivindicam serem tratadas enquanto servidoras do município. Por quê? Elas não têm o vínculo de concurso com o município, porque elas fizeram um processo seletivo simplificado. Só que nesse processo, elas têm a estabilidade até o programa acabar. Então, elas são servidoras do município, não são servidoras concursadas, mas têm esse vínculo, essa estabilidade até o programa acabar. É tido como notório, vereadores, que esse programa de saúde da família é praticamente impossível dele acabar. O que pode acontecer é ter mais recurso uma época, menos recurso outra, mas acabar não é. O que elas colocam que outros municípios já fazem? Tem nesses servidores, como existe essa estabilidade, como servidores do município, que aí elas têm vantagem, vereador Helder, em dois aspectos. Hoje, elas contribuem com 10% para o IMAS, enquanto o servidor efetivo contribui com 5%. Então, elas também gostariam de contribuir com 5%. E uma outra questão em relação a bolsas, vereador João, de estudo em faculdades particulares, que os servidores do município, alguns, têm esse benefício e elas não têm. Na época, vereadora Marilange, eu procurei saber por que Viçosa, então, não aderiu a isso, sendo que outros municípios já o fazem. E a resposta que eu obtive, que isso tem que ser iniciativa do Executivo. Então, basta uma iniciativa do Executivo para que essas servidoras que já têm estabilidade consigam ter esses benefícios, tanto do IMAS, como uma futura bolsa de estudos, de pós-graduação, de graduação, em faculdades particulares. Elas pagam 10%, enquanto o servidor, porque elas não são concursadas, embora tenham estabilidade. Obrigado, senhor presidente. É só porque acho que cabe na discussão, já que nós estamos falando de agente comunitário. Vereador Sérgio, depois o vereador doutor Xandinho.
Essa questão dos agentes comunitários de saúde, acho que está no contexto, a gente está discutindo aqui, é um problema sério que precisa ser equacionado, que é a questão do vínculo desse profissional, não só do agente comunitário de saúde, mas de todos os outros profissionais que atuam dentro do contexto das equipes de saúde da família. A grande questão é o seguinte, eu também concordo que é um programa que eu acho que não vai acabar, isso é um programa, acho que a gente pode chamar que é um programa de Estado, né? Acho que seria esse o termo, né? É uma política pública e que já está bem sedimentada e que vai ter sequência. Agora, a grande questão do vínculo é exatamente essa, porque o recurso que vem para a remuneração desses profissionais tem um percentual do governo federal, tem um percentual, se não me engano, do Estado e do município, então isso tem que ser equacionado. Então, como é que seria essa questão de se criar o vínculo? Então, são profissionais que são contratados por contratação temporária, e esses contratos, periodicamente, eles têm que... Os outros são, o agente comunitário de saúde, não. Então, aqueles que estão, tem que ter aquela contratação sempre revista, então essa questão tem que ser equacionada. Agora, eu só gostaria de colocar o seguinte, eu acho que cabe também, a gente está falando do Fundo Municipal de Saúde, só quero falar que o Fundo Municipal de Saúde está dentro do contexto de uma discussão que está vindo para a Câmara agora, e que tem a ver com os conselhos municipais, né, os conselhos de políticas públicas, que são os fundos públicos, né? Uma coisa que a Comissão de Saúde também está buscando do Executivo é a informação de que como funciona do ponto de vista gerencial, administrativo, o Fundo Municipal de Saúde. Então, ele tem que ter uma estrutura própria de gerenciamento. Qual que é essa estrutura de gerenciamento? Para que fique claro de que forma o recurso que vai para ali está sendo gerenciado. Então, você tem uma conta para o recurso vinculado e tem uma conta para o recurso próprio. Então, a gente está buscando essa informação. Eu acho que o mesmo raciocínio, acho que vale também, está em pauta a discussão aí da Secretaria de Ação Social, o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, de que forma esse fundo está sendo gerenciado? Então, ele realmente existe, de fato existe, tem uma contabilidade própria? A mesma coisa tem a ver o Fundo Municipal de Política Antidrogas, né? Então, ele também existe, funciona da mesma forma. Então, isso é fundamental ficar muito claro, porque a forma como eles estão funcionando, esses fundos, vão dar respaldo para o funcionamento das políticas públicas, tanto de saúde quanto de assistência social, a política antidrogas. Então, a gente tem que avançar de encontro a essas informações e está colaborando na normatização desses processos todos. Vereador doutor Alexandre. Só corroborando com o que o Sávio já havia falado, para que os servidores, para que esses servidores de endemias, eles tenham direito ao IMAS, a patronal, a prefeitura, terá de contribuir com 5% e eles contribuíram com 5%. A prefeitura, ela contribui com 5% dos servidores, ela não contribui com a percentagem que deveria contribuir para os que estão em processo seletivo. Então, é só o Executivo se organizar e que é possível eles fazerem isso. Bem, senhores e senhoras, vereadora, são questões que devem ser avançadas as discussões e, por isso, acredito que essa casa, quando tem mantido, na sequência das reuniões, outros encontros com secretários, com os administradores públicos, para que a gente possa equalizar as dúvidas que aqui ficam, têm sido bastante proveitosas. A vereadora Marilange citava e o vereador Marcos Nunes citava aqui ontem a presença do secretário de Finanças Luiz Mauro Cordeiro e o controlador do município José Paulo Santana, onde houve uma discussão aberta, franca e incisiva sobre a questão do complemento, do reajuste dos servidores, sobre a questão desse projeto que está em pauta, ou seja, a Câmara Municipal de Viçosa, ela continua colocando na discussão para a solução de problemas, não naquele absolutismo de criar qualquer celeuma contra a administração pública ou a favor da administração pública.
mas a gente acertar os caminhos da administração pública, colaborando também. Senhores vereadores, projeto de lei em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Dispensa da terceira, excelência. Vereador doutor Alexandre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pede dispensa da terceira votação. Em discussão o pedido. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação aprovada e o projeto está aprovado e vai para as devidas correções e a sanção do senhor prefeito municipal. O vereador pediu dispensa da terceira. Senhores vereadores, não havendo mais reinscritos, vereador Paulinho Brasília, secretário da mesa. Eu recebi aqui uma correspondência pessoal e eu gostaria de passar, porque é um pedido. A Rebusca Ação Social Evangélica Viçosense, ela estará fazendo um festival de prêmios a fim de levantar recursos para a instituição. E eles gostariam de contar com a participação de todos, doando prêmios para serem sorteados no dia 31 de agosto, no dia do show, às 14 horas, na Rebusca em Posses. A presença de todos é muito importante e neste evento. Senhor presidente, gostaria de aqui transmitir os pêsames à família do senhor Adão Galo. A senhora, sua mãe, faleceu hoje e o Adão Galo sempre foi Dona Marina, né? Sempre foi uma pessoa muito querida, muito atuante em Posses e em Viçosa também. Senhor Adão, receba um abraço aqui. Permita-me, senhor presidente, em nome de todos os colegas aqui desta casa. Com certeza, vereador, nós estamos nesse momento com Vossa Senhoria, transmitindo os nossos sentimentos à família da dona Idalina. Vereador Geraldinho Violeira. Muito obrigado, senhor presidente. Venho aqui novamente, senhor presidente, ocupar a tribuna e fazer valer, né, uma comissão feita e nomeada pelo senhor no dia 18 de março de 2014, que dispunha das nomeações da Comissão de Fiscalização do CISAB, que iniciou-se essa semana a construção. Nomear aqui os vereadores que fazem parte dessa comissão e dizer que os trabalhos ainda continuarão. O Helder, Carlitos e eu, Geraldo. Bem, o que é o CISAB? Definições importantes e básicas. É o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem, manejo das águas pluviais e urbanas. Me fez lembrar aqui a ocupação da tribuna pelo não, foi o... Não, que é trouxe do Limpeza Pública? Luciano Baião. Mas o que é o CISAB? De onde saiu essa ideia, senhor presidente? É uma ideia de uma pessoa que vê o futuro, sabe? O administrador público não tem que fazer somente para brilhar naquele momento, mas e sim em deixar seu legado para o futuro. Em 5 de março de 2008 se iniciou esse projeto pela então administração Raimundo Nonato Cardoso. Tem que se valer porque se assinou esse protocolo de intenções naquele momento. E fazendo a comparação aqui dessa lei, né, isso naquele período tornou-se lei, uma lei federal que da realização das análises de águas. O protocolo, a portaria de 2.914, de 12 de dezembro de 2011. E essa portaria deu início no dia 5 de maio de 2008. Do cumprimento das exigências da lei do município poderá ser autuado também o gestor responsável pelo serviço de água, realização dessas análises e responsabilidade social, e um compromisso do município com a população em relação à qualidade de água distribuída.
Bem, como disse, né, foi iniciado, e até faço uma comparação aqui, que o prefeito poderia deixar esse legado para o futuro, a comparação, professor Delmino, com a lei de responsabilidade dos resíduos sólidos. Teve início no SAAI, poderia ter um diálogo com a comunidade, e no futuro, né, deixar esse legado aí, ou uma usina ecossustentável, que era o projeto da prefeitura, tomou-se outros caminhos, né, uma comparação que eu estou fazendo aqui, e daqui a um ano, o vereador Carlitos questionou muito aqui o engenheiro civil, que vai ser responsável por essa obra, Carlito, o José Mariano Teixeira, que é meu amigo em particular, que acredito muito na pessoa, o José Mariano Teixeira, que é o engenheiro responsável por essa obra do CISAB, onde vai se construir essa obra, grande obra que vai durar um ano. Iniciou-se essa semana e nesse período, para laboratórios, análises, são 2 pavimentos, uma obra muito grande, que eu tenho muito respeito por ele. Eu disse aqui que nós fazemos parte, sim. Eu tenho respeito por qualquer ser humano, qualquer um, só que eu estou aqui para fiscalizar ele, né? Então, como vereador, fiscalizá-lo. Eu espero que ele não me decepcione. Lógico, por isso eu estou deixando aqui bem claro que eu também me comprometo com isso e acredito muito na pessoa. Estou aqui, né, deixando as claras que eu acredito muito nele. Muito obrigado, boa noite. Bem, vereador Paulinho Brasília, e agradeço os membros aí da Comissão Especial de Acompanhamento dos Trabalhos do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, porque muitas vezes dizem o seguinte: é responsabilidade do Tribunal de Contas fiscalizar os atos do consórcio. Bom, fiscalizar, mas acompanhar também é nossa responsabilidade, porque tem recurso do município ali dentro, o município de Viçosa é sede do consórcio e a Câmara também tem responsabilidade com aqueles acontecimentos. Vereador Paulinho Brasília. Eu volto aqui à tribuna pela última vez para... Aconteceu um incidente próximo ao posto do Tilur na semana passada e várias vezes a gente tem recebido informações e notícias nesse contexto. Um motociclista passou com seu filho na garupa e uma linha de pipa pegou o braço da menina com cerol e cortou. Nós temos uma lei aqui na nossa cidade que proíbe isso, a lei do Raimundo Guimarães, se não me falha a memória, na época do 2005, Raimundo Cardoso, que sancionou a lei. Só que ela não tem, o senhor me falou a palavra agora, senhor presidente, ela não foi sancionada, então não tem quem responsabilizar. Então, nós precisamos fazer esse pedido à Prefeitura, porque isso está sendo decorrente. Em verdade, ela não foi regulamentada. Regulamentada, essa é a palavra. Então, nós temos que pedir isso à Prefeitura, porque nós não sabemos quem culpar. Me parece que a multa é importante, R$ 700, R$ 1.500, tá certo? Então, essa lei tem que funcionar. Volta e meia, nós temos problemas nesse contexto. Nós estamos no período de férias, onde as crianças estão soltando pipas, e temos que mostrar para essas crianças que colocar o cerol na pipa realmente é proibido por lei. Atenção, senhores pais em casa, vamos orientar nossos filhos. Boa noite. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar. Assim, o vereador Carlitos Alves, por gentileza, vereador, desculpe, eu não havia visto que Vossa Senhoria estava para manifestar também na tribuna. Boa noite para todos de novo. Eu queria falar só um pouco sobre a representação 12, que está aí, foi lido por último agora na tribuna. Essa representação 12 é sobre um dinheiro do Ministério do Desenvolvimento Social a combate à fome. Esse dinheiro está parado na ação social há mais de 11 meses. E fora os juros, são mais de R$400 mil. Esse dinheiro tinha que ser revertido em cesta básica e serviço social. A nossa secretária de Ação Social, para mim, o meio quilo, o vereador, pensa é tão incompetente que nem um serviço social ela está fazendo direito. Eu espero que isso desenrole o mais rápido possível. Obrigado. Senhores vereadores, após a manifestação do vereador Carlitos Alves, meio quilo, dou por encerrados os trabalhos desta noite.
agradecendo e suplicando sempre a proteção de Deus.